Oi, você de casa, meio de semana, dá licença pra gente ficar juntinho, porque hoje o bicho vai pegar aqui. A gente já estava numa conversa tão gostosa com a nossa entrevistada, aprendendo tanta coisa com ela que a gente quer dividir com você aí. Aliás, falar em dividir, a mensagem de hoje, viu, Pedro Mariano, tem muito a ver com o assunto que a gente vai colocar aqui no programa. Muitas pessoas, eu vou dizer muitas e não algumas, muitas pessoas, elas levam a questão do sentimento como brincadeira. E pessoas não são bonecas. A gente não pode brincar com uma pessoa, depois guardar numa caixinha ou jogar fora de uma hora para outra. A gente não pode fazer isso. Então, se você está passando por uma situação dessa, não deixe que ninguém diga que você deve ser feliz se você está sofrendo. Ah, mas é isso que tem para hoje. Homem está difícil, mulher está difícil. Não. Você não precisa de ninguém que não queira estar com você de verdade. Ou tá ou não tá. Meio termo nesse ponto não existe, pelo menos na minha opinião. Essa é a nossa mensagem de hoje, Papo Cabeça. Confere aí, Dani. E antes de perguntar se você concorda ou discorda, Luquinha, eu quero mandar um grande beijo para Jacareí, para a dona Mineirinha, que ela está sempre ligadíssima na gente aqui, todas as tardes. Ela é mãe de um grande amigo do meu amor. Que lindo. Então, um beijinho para ela. Vou aproveitar para mandar um beijo, tá? Entrar de carona nesse vídeo, né? Beijo para você, viu, dona Mineirinha? Fique à vontade para conversar com a gente, participar do nosso programa, como o Sol já adiantou. Tá polêmico hoje, vai estar, né? Já estava antes de começar o programa. Então você pode conversar com a gente aqui. Tá desligado o microfone? Eu vou ligar aqui. Ih, tá mesmo. Falhas. Pronto, ao vivo tem dessas escutam, coisas. Né, é tanta correria antes de começar que vocês nem imaginam, viu? Você pode participar aqui com a gente, conversar no 9711-1313, opção 1, depois 1 novamente, ou ao vivo pelo 3922-1387 ou pelo facebook.com/Falando Nisso Band. Quem participa aqui com a gente, conversando e também curtindo a nossa página, ganha prêmios que já já eu mostro para você, mas bora conversar então, Sol. Pois é, a gente vai falar hoje sobre um assunto bem polêmico, traição. Afinal de contas, quais os sinais de uma traição? Por que algumas pessoas traem? A gente recebeu uma pergunta lá fora, né, para a nossa entrevistada. Essa pessoa perguntou assim, eu posso amar uma pessoa que eu estou e trair ao mesmo tempo? Eu não sei te explicar, mas ela está aqui, a gente ama quando ela vem. Daniela Feroldi, psicóloga. Obrigada, Dani, por estar aqui com a gente. Estava de férias, aproveitando bem. Essa resposta você pode dar? É possível amar e trair ao mesmo tempo? Então, parece que amor e traição são antônimos, né? Coisas completamente diferentes. Mas a gente estava conversando isso, que a questão do o amor, ele passa por um relacionamento muito mais profundo. De fato, não combina muito com traição. A traição vai entrar na insegurança, na falta que eu estou sentindo de alguma coisa nessa relação. A gente espera que numa relação em que haja amor, haja bastante diálogo, e aí não vai ter espaço para traição. Agora, o indivíduo que trai, às vezes, está traindo por motivos que não têm a ver com o que ele sente pelo traído. O que tem a ver, então? Com essa insegurança, com essa dificuldade que eu estou de me encontrar. E aí eu vou buscar apoio em outros lugares e não aqui nesse par. Às vezes até por medo mesmo de perder, de me colocar muito frágil, de me colocar muito vulnerável e você me olhar com olhos de desamor. Tá vendo? Dá vontade de matar a pessoa, que muitas vezes tem esse pedido de ajuda escondido. Olha só. Difícil, viu? Traição é difícil, né? Tô com uma querida aqui que pediu para não ser identificada. Ela disse que todo mundo que ela namorou até agora, e não foram poucos, traíram. Todos traíram ela. Todos. Ela quer saber se pode ser algo dela, alguma falha dela. Ela erra em alguma coisa. Ela sempre foi traída? Sempre. Pelo que eu entendi, ela já teve 6 namorados. E os 6 traíram. Provavelmente tem alguma coisa acontecendo com ela, né? Agora, a traição é um ato voluntário daquele que trai. É uma escolha dele. Agora, talvez a minha sugestão era que você fizesse um olharzinho assim no que é que você está escolhendo nas pessoas, né? Ela está traindo isso, Ela né? está escolhendo pessoas que têm essa característica. E aí isso, talvez ela precisasse repensar. Agora, tem característica do traidor? Conta pra gente já.
Tanto homem quanto a mulher. Dicas para identificar a traição. Como identificar uma traição? A traição, o indivíduo que trai, ele está sempre numa posição defensiva, né? Porque ele tem um monte de coisas para esconder. Então, eu acho que o maior indicativo de que a traição acontece é essa necessidade de superexplicação das coisas. Você chegou atrasado, às vezes você chegou atrasada só porque furou o pneu do carro, mas furou o pneu e aí você estava indo por não sei aonde, É uma quantidade de explicações que normalmente quem fornece é quem está precisando esconder alguma coisa. Ah, então excesso de detalhes. Mas ele é tão detalhista. Olha, excesso de detalhes. Lucas Sanseverino. Vamos lá, vou também esconder o nome da nossa amiga aqui, que é algo muito particular. Não precisa se identificar, tá, né, gente? quem não quiser, não tem problema. Bom, essa moça, ela disse que estava grávida de 3 meses e o marido dela falou que tinha engravidado outra mulher. Aí ela falou que ficou muito nervosa e expulsou ele de casa. Ele ficou fora de casa alguns dias. Depois ele voltou falando que não, ele não tinha engravidado, que ele tinha inventado essa história porque ele estava muito nervoso em saber que ia ser pai. Tudo bem, continuou com ela, só que depois de 9 meses, que veio o resultado, né, gente? Disse que ele foi trabalhar em outra cidade, porque surgiu a oportunidade em outra cidade e disse que ele fica nessa de vai e vem, vai e vem. Ela quer saber como que ela pode fazer, porque ela acha... Que ele está traindo? Não confia mais? Diz que ele ficou fora por 5 dias e depois voltou de novo. Diz que não tinha criança nenhuma, nada. Ela quer saber o que ela faz, que ela não quer ser o touro da história. Ela tá sentindo um alce. Sabe a diferença do touro e do alce, né? Qual que é? O touro tem só o chifrinho assim, ó, 2. O alce tem galho. O alce tem assim, o galho. Assim, ó. E dói, viu? Ou se dói, diga lá. Ai, Jesus. Eu acho que é uma situação complicada, assim. Ela vai precisar conversar com ele e na minha opinião, claramente, né? Eu quero saber o que está acontecendo, eu quero entender melhor isso que aconteceu. Porque, assim, é uma resposta meio esquisita para um momento de nervoso. Até o fato deles terem brigado e ele ter saído de casa porque ele ficou nervoso, dá pra gente entender. Mas você inventar que você vai ser pai de uma outra criança de medo de ser pai desta criança... É burrice, né? Eu acho meio esquisito tem alguma demais. coisa esquisita. Agora, Dani, o respeito, ele deixa de existir? Por exemplo, se eu tô com alguém e eu vou trair esse alguém, eu perdi o respeito em relação ao outro? O traidor não tem esse sentimento de respeito? Eu acho que o traidor não está pensando nisso. Mas, sem sombra de dúvida, né, quando você está desconsiderando aquela pessoa com quem você está, quando você está desconsiderando os sentimentos e a dor que você pode provocar, isso passa, com certeza, pela perda do respeito, da consideração que a gente tem pelo outro. E perder o respeito, acho que, na minha opinião, acabou o relacionamento, né, Luquinha? Pois é, só Renata Marinho está comentando aqui que todo começo de relacionamento é 1000 maravilhas, né? Tipo, o cara vai lá, fala palavras bonitas, mas depois o tempo vai chegando e essas palavras vão sumindo, fica tudo mudo, né? Por que isso acontece? Por que de repente também a mulher começa a se sentir insegura quando não ouve mais essas palavras? E é verdade. Tem isso também, né? É verdade. De repente o cara parou de falar, não é que ele está te traindo, mas é porque é uma falta de atenção. Mas acaba gerando um ciúme, uma insegurança. A Dani estava explicando isso lá fora, né, Dani? Eu acho que uma coisa que a gente observa é que, assim, o início do relacionamento, a paixão, você está integralmente voltado para aquela pessoa. Na medida em que o relacionamento amadurece, é natural que ele modifique as características dele, até para que você possa ter interesse em outras coisas. É assim que acontecem os filhos e tudo mais, né? Agora, eu não vejo como... O maior problema é quando a gente perde a capacidade de conversar. Ela fala, né, que o parceiro fica mudo. Isso eu acho que é um complicador em qualquer situação. Todas as vezes que a gente conversa aqui, eu estou sempre dizendo isso, né? Falar, conversar, dizer para o outro o que você sente. É aí que a gente consegue melhorar a relação. E até aquilo que você sente que você não gostou, não como forma de cobrança, mas estou passando essa informação. Sim. Absorva como quiser. Sim. Olha, eu estou aprendendo direitinho. Mas é muito Falta legal colocar isso em mesmo, prática. né? É verdade, gente, não adianta. A verdade não custa caro e é a melhor opção que a gente pode ter em todos os momentos para viver bem com alguma pessoa, né? A gente vai continuar conversando também e tirando suas dúvidas, mas agora a gente vai conferir as notícias da redação. E olha que notícia triste, gente. Uma idosa foi espancada e morta
em Juquitiba, no interior paulista. Segundo a polícia, o filho adotivo da vítima e 3 amigos que queriam dinheiro para comprar drogas cometeram o crime. A gente vai ver na reportagem de Marcelo Bittencourt. Segundo testemunhas, Ana Soares do Carmo, de 89 anos, estava na residência quando o filho Alexandre Moraes Soares do Carmo, de 30 anos, chegou com 3 amigos. O grupo pretendia fumar crack e, para isso, decidiu roubar a velhinha. Como não encontraram o dinheiro, os criminosos passaram a torturar a idosa. Assustada, ela tentou se esconder no quarto, mas foi perseguida e brutalmente espancada. Dona Ana desmaiou por conta do ataque. Ela foi socorrida por Alexandre, mas não resistiu aos vários ferimentos e morreu no dia seguinte. A polícia desconfiou do filho adotivo. Ele foi ouvido e, após cair várias vezes em contradição, Alexandre confessou o crime. Pausa droga. E ainda apontou os 3 comparsas. Os acusados negaram participação no assassinato. Você estava com ele na casa dele, não? Umas horas antes. Daí, umas horas depois do que aconteceu, eu já tinha ido embora já. Mesmo assim, eles foram autuados por homicídio triplamente qualificado. Quer dizer, a pessoa adota, né, um filho para dar a vida e essa pessoa tira a vida daquela que adotou. E olha só, demissão lá em Brasília, o secretário executivo do Ministério do Trabalho, Paulo Roberto Pinto, número 2 da pasta, pediu demissão nesta terça-feira. Ministro interino desde 2011, de dezembro de 2011 e abril de 2012, Paulo Roberto Pinto é outro investigado pela Polícia Federal na Operação Esopo, que prendeu 22 pessoas na última segunda-feira. Segundo o ministro Manuel Dias, o secretário se diz inocente, todo mundo se diz inocente. Ele diz ter tomado a decisão de deixar o cargo para não provocar constrangimentos. Eu acho tão lindo quando você abre uma vaga para não provocar constrangimento, Lucas. Falta não é de vergonha lindo? na cara, isso sim, né? A pessoa não tem vergonha e não quer passar vergonha, né? Enfim, menos uma porcaria pra gente se preocupar, né? Bom, se você for viajar, o motorista que trafega pela rodovia Presidente Dutra, que enfrenta a lentidão sentido Rio de Janeiro em Jacareí, estão tendo algumas obras lá, então você vai andar, o trânsito está fluindo pela faixa esquerda. Tamoios, pare e siga, por isso desça ou suba com paciência, mas de resto tá tudo tranquilo, tá bom? Fiquei aqui no próximo bloco, a gente volta com várias coisas pra você, inclusive uma dica pra você curtir este fim de semana. Eu vou, viu, Solange Moraes? Você vai? Eu quero você lá.